Boa noite, meus irmãos. Estamos entrando ao vivo em mais uma live de estudo da Palavra de Deus. Esse é o sexto estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Se você já chegou, bem-vindo, vai chegando. Eu estou aqui diretamente hoje, especialmente de Pirenópolis, Goiás, para esse momento especial. Olha que lua linda. Enquanto você vai chegando, quem está online vai dando um like aí, vai dando um toque para a gente saber que você já chegou, enquanto nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Bem-vindos, bem-vindos todos. É um prazer meditar, compartilhar da palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem para nós. Seja bem-vindo. Quem está chegando, gente aí abençoada. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quem já chegou, vai dando aqui um like. Opa, gente de Belém do Pará, gente de Alegrete, que maravilha, gente do Rio, bem-vindos, 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 de Holanda, Eli, missionária Eli Santana, que bênção, não é? Que bom que você está aqui conosco e a gente vai poder passar esse tempo aqui, diretamente de Pirenópolis, Goiás, num luar maravilhoso, para nós estudarmos a palavra de Deus. E nós temos estudado a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje o assunto é bastante importante, instigante, e eu gostaria muito que você já vai procurando abrir a sua Bíblia, abra lá, compartilhe. Nós vamos começar a ler daqui a pouco, a partir do versículo de número 19, não é? E nós queremos compartilhar da palavra. Oi, João Carlos, boa noite, meu irmão. Boa noite, Dió. Beijo na filhota, beijo. Deus abençoe. Que a graça do Senhor seja aí em Belém do Pará, nesse tempo todo de quarentena. Henrique, bem-vindo. Que bom, meu irmão. Aí de Nilópolis, coisa boa. Deus abençoe, Deus os fortaleça. Que o Senhor enche o seu coração, né? Estarmos juntos e poder compartilhar da graça do Senhor. Muito bom mesmo. Já abriram a sua Bíblia? Filipenses, capítulo 2. Nós vamos meditar na palavra a partir do verso 19 hoje, né? Opa, oi bem, já chegou, tá aí Araguari, que bênção, que bom, beijo para todos. Estou bem cansadinho, hoje andei pra caramba, não é? Muito bem, você que já entrou, já dá para a gente fazer uma batalha. Frio aí ele em Alegrete? Então, pega um cobertor e vamos compartilhar e vamos orar juntos, pedindo a graça do Senhor, do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Irmãos queridos, se você que já entrou, nós estamos dando a oportunidade para você convidar outros, até abrir aí salas de bate-papo, convide pessoas para estar com a gente, né? E a gente vai ficar em paz. Débora, querida, a vovó mais coruja que eu conheço. Que bom, bem-vindo, né? Todos nós temos algo especial e que bom que separamos esse tempo. E eu quero agradecer logo de cara por você estar conosco, porque tem tantas lives boas agora nesse momento, tem tanta gente compartilhando, aproveitando esse tempo e também compartilhando, e você parar para estar comigo aqui é um privilégio. Olha quem vai passando atrás de mim aqui, a dona Iracema aqui, ó, olha lá, ó, chacoalhou, toda charmosa, né? Saudoso, né? Tem um monte de gente ouvindo a senhora. Tá me vendo? Aí vendo a senhora também, e ouvindo agora, e ouvindo o que a senhora está falando também. Ah, tá. Deixa eu vestir minha blusa. Bem-vinda. Muito bom, querido, vamos orar? Feche os seus olhos, pare o tempinho, pare de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e aí, se você puder, separar esse tempo para a gente meditar na palavra. Já está com a sua Bíblia aberta, já abriu em Filipenses, capítulo 2, É minha bebê, né? E nós vamos estudar. Ó, Eli está mandando um beijo para a senhora, o missionário lá de Alegrete está mandando um beijo para a senhora. Eli Santana, né? Missionário de Alegrete. Tá? Raquel está mandando um boa noite. Obrigada. Boa noite, muito bom. E o marido Rio, beijão. Olha, de Holanda também está mandando um beijão para a senhora. Obrigada. Muito bem, enquanto outras pessoas vão entrando e vão convidando outros para estar conosco, eu queria mais uma vez agora, vamos orar?
Feche seus olhos. Vamos pedir que esse tempo seja proveitoso para mim e para você. Quando eu pego esse texto aqui, esse é um texto de alerta e de chamar a nossa responsabilidade para o zelo da santa bendita palavra. Tá certo? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem reservado esse tempo para nós estarmos juntos meditando na Tua palavra. Cremos que a Tua palavra é que nos dá alegria, que nos dá fé, que aumenta, e sem fé é impossível te agradar, sem fé nada. Então, nós queremos ouvir Tua palavra, meditar nela e ser alimentado por ela, e pedir que o Teu doce Espírito vá direcionando o nosso falar, o nosso agir, de acordo com a Tua bendita palavra. Graças te rendemos, e que esse tempo seja um tempo precioso, aqui de íntima comunhão com os meus irmãos, espalhados de norte a sul, leste a oeste do Brasil, e a gente poder estudar a Bíblia junto. Que privilégio. Deus, Pai querido, nos abençoe. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Oi, Maurinha, quero dizer que eu estou aqui em cima em Pirinópolis, viu? Você está aí embaixo, mas eu estou aqui bem pertinho de você. Osni, friozinho de Curitiba, né? Deus te abençoe. Bem-vindo. Pois bem, queridos, você está com a sua Bíblia aberta, aí na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ao que nós nos propomos, estudar essa palavra e trazer dela alimento para nós, até para passarmos esse tempo de quarentena. Já tenho falado, e só para repetir, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita por Paulo quando ele estava num período de quarentena, isto é, ele estava preso, ele estava cerceado do seu direito de ir e vir, ele estava podendo viver um momento de tristeza, de depressão, mas ele resolveu, diante de Deus, entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele escreve essa carta à igreja de Filipenses, que poderia estar triste, que poderia também estar desanimada, que poderia também ficar chocada com tudo. Não, ele resolveu escrever essa carta para dizer para essa igreja que há motivos para nós nos alegrarmos. Então essa carta é a carta da alegria. E de fazer para que a igreja volte os seus olhos para Jesus e volte de tal maneira que se entenda nele. Tanto é que ele usa a expressão: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que a gente deve olhar para ele, que a gente deve caminhar com ele, que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Tudo isso nós lemos e estudamos em momentos anteriores, em outros cursos, em outras aulas, tá certo? Eu só querendo trazer a atenção dos irmãos nisso, que a gente terminou na quarta-feira passada no versículo 18, aí no capítulo 2. E o versículo 18 diz: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Resultado, ele está preso, ele está com situações difíceis, momentos de angústia, mas ele resolveu dizer e crer e botar isso em prática, a fé em Cristo Jesus. Ele diz que por causa da prisão dele, as coisas estão cooperando para o evangelho cresça, estão cooperando de tal maneira porque toda a guarda do imperador César, chamada guarda pretoriana, tinha ouvido falar de Jesus. Quer dizer, talvez se ele não estivesse preso, ele não teria essa oportunidade. E ele está dizendo que todo mundo ouviu, está ouvindo, e tem gente pregando, uns jocosamente, uns para causar tribulação na vida dele, outros sei lá por quê, mas ele está pregando. E ao pregar, ele está dizendo: o Senhor está nessa história, o Senhor está reagindo, o Senhor está fazendo. Pois bem, agora nós vamos entrar num ponto muito importante. Talvez seja a causa, a motivo de Paulo ter escrito essa carta. Não só para trazer alegria, mas ele estava preocupado, porque no meio dessa situação toda, em que ele estava preso, situações difíceis, parece-nos que havia gente que entrou na igreja e que eram obreiros fraudulentos. Obreiros que carregavam a cara de ser obreiro de Cristo, obreiro de Deus, pregador do Evangelho, mas era uma fraude. E aqui ele parece que do versículo 19 até o capítulo 3, ele está tratando todo o capítulo 3 até o capítulo 3, ele está exatamente agora colocando: abra os teus olhos, cuidado,
Não é? Eu não sei o que está entrando dentro da igreja, mas está entrando. E a igreja precisa abrir os olhos para que a igreja não, para que as pessoas não entrem no erro. Não é? Tantas pessoas falam de Deus, tantas pessoas falam da Bíblia, tantas pessoas falam de Jesus, e alguns falam de Jesus de uma maneira para causar tribulação. Em Paulo, ele já falou isso lá. Para esses que causam tribulação dele, ele está dizendo, não tem problema, uns pregam contando piada. Imagina alguém pregando de Jesus, pregando piada, contando piada, não é? Ou imagine alguém chegando diante de uma feiticeira e chega lá e quer contratar um trabalho, uma magia negra para atacar uma determinada pessoa crente. Imagina essa pessoa que está com raiva do crente e ele chega lá para contratar aqueles serviços religiosos e ela começa com muita raiva. Porque aquela mulher, a minha vizinha, aquela vizinha, ela não para, aquela vizinha, ela vive cantando, e aquela vizinha vive falando de Jesus, que Jesus é o rei, que Jesus voltará, e eu não aguento mais, e eu queria fazer um trabalho para que ela ficasse doente. Imagina ela contando isso para uma pessoa para fazer um trabalho de magia negra. E ela com raiva, mas ela está falando de Jesus, ela está pregando, ela está ensinando, ela está, de alguma forma, ela está falando, não é? Então, para o Paulo diz assim, esses, deixa eu falar. O problema agora é quando as pessoas se dizem, de fato, cristãos, e o seu posicionamento, o seu caminhar e a sua maneira de ser não é aquilo que Paulo vai falar. Preste bem atenção. Aí, então, na carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai ler alguns versículos. Aliás, vai ler bastante. Então, abra a tua Bíblia, capítulo 2, versículo 19. Paulo vai dar o exemplo de dois bons obreiros. Então, preste bem atenção porque que Paulo está falando de Timóteo. Paulo vai falar de Timóteo e Paulo vai falar de Epafrodito. São dois obreiros e ele diz, homens que devem ser honrados. Então ele introduz esse assunto fazendo uma distinção entre homens de Deus e homens fraudulentos. Vamos ver como é que Paulo vai escrevendo, porque ele quer proteger a igreja. Porque ele quer proteger a igreja. Vou dizer, o grande problema da igreja não é quando o diabo se levanta contra ela. Pastor, o diabo se levantou contra a igreja e nós tá bom, diabo. É um cachorro nervoso que só vai até onde Jesus manda. A corrente é determinada pelo Pai. Quando o diabo quis cirandar e tentar a Jó, ele vai e vai lá, o senhor não pode, ele faz aquele papo e Deus permite. Mas veja, ele só pode tocar em Jó porque Deus permite. Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás te requereu para peneirar. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Irmãos, tem certas vezes o diabo se levanta para querer peneirar crentes, irmãos, e quantas vezes ele já requereu você? Pode ter requerido, e você às vezes nem percebeu. Não é? Mas ele teve que pedir, compreende? Ele teve que pedir permissão. Ele tem que pedir permissão para poder tocar no ungido. E Deus diz assim, eu confio em você, eu confio no meu filho, eu confio na minha filha. Não é? Aposta em nós. Mas muitas vezes ele faz. Mas o grande problema não é isso, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse não é o grande problema. Que é isso, pastor? Está querendo diminuir o diabo? Não, não estou querendo diminuir, não. Estou querendo dizer, o grande estrago não é quando vem de fora para dentro. O grande estrago é quando é de dentro para fora. Compreendem? O grande estrago é quando a própria igreja se apodrece de dentro para fora. Aí a importância do testemunho, aí a importância do juízo, aí a importância da disciplina, e aí a importância da gente abrir o olho e acautelar. É isso que Paulo vai falar. Tá bem? Muito bem. Você que está aí conosco, abriu já a sua Bíblia, eu estou dando essa palavra de introdução para que você tenha tempo. Vá abrindo aí a sua palavra e abrindo o seu coração. Vou ler, versículo 19, e preste bem atenção. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação.
Versículo 19, Paulo apresenta Timóteo, que era conhecido da igreja. E ele diz, quero mandar para vocês Timóteo. Eu não posso ir, estou preso. Então eu quero mandar Timóteo. Ele vai aí porque eu quero saber como é que vocês estão, como é que vocês estão enfrentando, como é que está essa questão aí desses obreiros. Eu vou mandar lá. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Coisa fantástica, né? Porque aqui Paulo, ele reconhece no seu filho Timóteo, e ele diz, eu vou mandar para vocês o melhor que eu tenho. Eu não conheço ninguém que tenha sinceramente, que cuide dos seus interesses. Eu vou mandar alguém que se preocupe com você. Eu vou mandar alguém que se preocupe com você. Né? Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Pronto, já começou Paulo a pontilhar. Paulo está dizendo que ele vai mandar Timóteo, porque Timóteo é um obreiro que está preocupado com os irmãos, está preocupado com a igreja, está preocupado com as ovelhas. Ele é alguém que se interessa para cuidar das ovelhas que são do Senhor Jesus, gente que está preocupada com o Senhor Jesus, notem bem. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide não dos interesses dele, não dos interesses de Paulo, não dos interesses comerciais, não dos vossos, dos interesses da igreja. De gente que se preocupa com gente, de pastores, de líderes que se preocupa com os irmãos. Não de arrancar a lã, não de apertar o cinto, mas de se preocupa com a intenção de que aquela pessoa cresça. Notem que aqui no final do capítulo 2, capítulo 3 inteiro, Paulo estará falando duramente quanto à questão de liderança, de obreiros que são chamados fraudulentos. Preste bem atenção. Primeira diferença aqui, primeira marca de um obreiro de Deus e um obreiro fraudulento é que Paulo está dizendo que o obreiro de Deus procura e busca o interesse dos irmãos, os interesses, o vosso interesse. Ele se preocupa, ele se afadiga, ele sofre. E aí ele diz, pois todos eles, ele vai mais daqui um pouquinho apertar o rolo, mas então você vai entender que todos eles, ele está fazendo essa comparação. Todos eles aqui os obreiros fraudulentos. Buscam o que é seu próprio, o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Primeira grande marca. Qual é a diferença de um obreiro aprovado para um obreiro fraudulento? O obreiro aprovado, ele se preocupa com as coisas de Cristo, isto é, com os interesses de Cristo. E os interesses de Cristo é o rebanho de Cristo. Quando Cristo levanta obreiros, pastores, mestres, missionários, ele levanta porque ele quer cuidar das ovelhas dele, da igreja dele. Se preocupa com isso. Gente que se afadiga, que se gasta. A gente vê notícias por aí de muitos pastores, eu creio que são bons pastores, que estão com esclerose, no sentido de canseira, fadiga, até doentes. Por quê? Porque estão interessados na ovelha, no sentido de cuidar deles, no sentido da igreja, de que a igreja, corpo de Cristo, continue sendo glorificado. Por isso que ele diz assim, ó, olha lá, aí o que diz Paulo, não o que é de Cristo Jesus. Qual é o interesse de Cristo? Lembra que agora há pouco, no capítulo 2, aí diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Mesma coisa, qual é o sentimento de Cristo Jesus em favor ou por causa ou para com a sua igreja? Qual é o interesse? O interesse deve ser o meu, deve ser o seu, somos nós. Ou melhor, são os obreiros. E você precisa abrir o teu olho, porque existem, lamentavelmente, joio no meio de trigo. É isso que Paulo está tratando desde aquela época. Não é admirável que hoje você tenha gente que queira ofender o evangelho e ofender o reino por causa de obreiros fraudulentos. E Paulo vai dizer, acautelai-vos. Continue, vamos lendo, devagarzinho, comigo. Olha lá, ó. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Segunda, caráter provado. Ah, chegou fulano, falando um monte de coisa bonita. Chegou Beltrano, oh, mas que palavra boa. Oh, como ele tem um testemunho. Oh, como ele é florido. Oh, como ele conta histórias
engraçadas, olha como ele é simpático, é isso aqui. Não, a questão não é se ele é simpático. A questão é se tem caráter. Caráter. Provado. Sim, sim. Não, não. É isso, não é isso. Eu quero ser o mesmo sentimento. Veja como vai voltar lá, vamos voltar sempre a isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ah, eu quero ser obreiro. Obreiro o quê? Obreiro aprovado. O que é ser obreiro aprovado? É obreiro seguindo e semelhante a Jesus. Isto é, que busca os interesses de Cristo Jesus, não os nossos próprios. Deixa Deus, deixa Ele cuidar da gente. A gente cuida das coisas dele. Esse é o processo. Mas aqui Paulo está pontilhando. Bons obreiros e obreiros fraudulentos. Versículo de número 23. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo está vendo lá e ele quer enviar Timóteo, que Timóteo é obreiro, aprovado, que tem caráter e que o interesse dele são as coisas de Jesus, é a igreja, o corpo, os irmãos, a família, a obra crescer. Ponto. O que mais? Diz o texto. Versículo de número 24 diz assim: estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Ele tem, assim, eu não vou morrer, eu não vou ficar preso, eu vou ficar livre, eu brevemente irei. Ele está escrevendo isso para a igreja. Agora, versículo 25, agora ele começa a apresentar um segundo homem, obreiro, aprovado. Esse cara é fantástico. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Nome bonito, você podia botar no seu filho. Você que está aí pensando que nome bom, eu boto, estou grávida, não é? Tem um nome bom, Epafrodito. Né? Aí você pensa, o som não é bonito, mas o cara é, né? E um cara sacrificial. Diz o texto: por um lado, meu irmão, diz o apóstolo Paulo. É interessante, porque Paulo não diz que ele é meu discípulo. Paulo diz, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Notem isso. Esse Epafrodito era especialíssimo na vida de Paulo. Não muito famoso, mas alguém especialíssimo. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Quem é marca de um obreiro? Marca de um obreiro aprovado, de um obreiro de Deus. É o exemplo do Epafrodito. O Epafrodito é gente que se coloca para irmanar. É irmão, meu irmão. Mas não é só irmão, é gente que coopera. Gente que quer ajuntar, não dividir. Gente que quer construir e não destruir. Gente que está disposto a ajudar, não ser ajudado. Epafrodito. Cooperador. Companheiro de lutas. Não é companheiro apenas das coisas boas, não é? Acho que a gente conhece os amigos mesmo quando a coisa está apertada. Você concorda comigo? Quando a coisa aperta, muitas pessoas desaparecem. Mas amigo, obreiro aprovado, aparece. Né? Nem que seja para um alô, nem que seja ser um zap, estamos juntos, estamos aí, vamos lá, o que precisa, estamos aqui. Obreiro aprovado. Veja o versículo 25, que Paulo fala lá: por outro, vosso mensageiro. O Epafrodito, ele tinha um papel assim, ó. Quando a igreja de Filipos queria ajudar e enviar recursos, sustento para Paulo, eles fizeram lá, vamos dizer assim, as suas ofertas, os seus recursos, e eles tinham que mandar esse dinheiro para suprir Paulo. Paulo, no capítulo 4, nós vamos falar isso mais na frente. Falou vai falar sobre isso. Né? Então a igreja resolveu, um dia fez uma grande oferta missionária, sei lá, um dia não, vários tempos, foi juntando dinheiro, e falou assim, gente, vamos mandar para Paulo, Paulo deve estar passando uma situação apertada e tal. Só que naquela época não é igual hoje, que você corre aí você do seu banco e você aí mesmo já transfere, né? Você pode transferir dinheiro para qualquer lugar, assim, cai na hora, fácil. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época tinha que achar um cara corajoso, tinha que achar um cara que largasse o que estava fazendo e que pegasse um monte de dinheiro, porque não ia levar pouco dinheiro, tinha que levar já que vai ter que fazer uma viagem, aquilo vai demorar, então tinha que levar bastante. E assaltado, podia ser isso, aquilo outro. Então eles tinham que achar alguém que tinha coragem de carregar dinheiro, alguém que podia carregar dinheiro e não ia mexer no dinheiro,
alguém que ia pegar o dinheiro e não ia desviar o dinheiro, alguém que ia fazer com que o dinheiro chegasse no propósito da igreja. E a igreja achou um cara, esse cara era Epafrodito. Olha que coisa maravilhosa. Isso é obreiro aprovado. Por isso que Paulo diz assim, e vós auxiliar nas minhas necessidades. Toda vez que a igreja entendia que Paulo passava necessidade e precisava de alguém para resolver isso, quem era o cara? O cara, para suprir as necessidades, era Epafrodito. A igreja inteira não podia ir. Todo mundo tinha família, trabalho e um monte de coisa. Então alguém se sacrificava. Quem é esse cara? Epafrodito. Que pegava os recursos, pegava aquilo que a igreja supriu e viajava. Passava por situações, eu imagino, das mais difíceis possíveis, né? Desde da dificuldade de carregar peso, até da dificuldade da possibilidade de assalto, de roubo, enfim, muita coisa. Dias fora de casa, afastado. Então ia. No versículo 26 diz que esse homem, esse Epafrodito, cabra bom, crente, obreiro aprovado, ficou doente. Ficou doente. Olha o versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. De alguma forma a notícia chegou lá em Filipos de que ele, Epafrodito, enviado pela igreja, estava mal. Passou mal, ficou doente. Se tivesse uma UTI da vida, ele teria ido para a UTI, passou mal. Diz o texto que Paulo diz que ele adoeceu para morrer. Versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Não foi adoecer qualquer não. Não foi não. Foi um negócio que Paulo não diz nem o nome, porque naquela época os nomes não eram tão famosos, né? Mas vamos imaginar que ele teve que passar pela UTI da vida. Talvez ele pegou algo pior do que o coronavírus, e Paulo está dizendo que ele ia morrer. E você sabe que um dia eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Ponto. Nós sabemos disso. Aliás, tem uma geração de crentes que não vão. Gostaria muito de fazer parte dessa geração. Né? Aquela geração que vai estar vivo em carne, o arcanjo toca a trombeta, o céu abre, os que estiverem mortos ressuscitam, e os que estiverem vivos, diz Paulo em Coríntios, os que estiverem vivos serão transformados. Eu gostaria de fazer parte desse grupo aí, que não precisa baixar o caixão, que não precisa ter vala comum, que não precisa ter aquele negócio, não tem velório e tudo mais. Mas fora disso, fora essa geração, todo mundo vai passar por isso. A questão não é passar por isso, a questão é saber que o Senhor está no controle do meu passar. Né? O Senhor está no controle do meu passar. E aí Paulo está dizendo que o Epafrodito estava doente, mortalmente. Porém, e aqui é bom a gente orar pelos nossos irmãos enfermos, ainda mais nessa época agora que tem gente tão difícil, né? Outros estão, graças a Deus, escapando, isto é, estão sendo curados. Alguns não estão sendo curados. Nem todo mundo vai ser curado. Oh, Jesus. No entanto, Paulo dá aqui um negócio fantástico. Diz assim que Deus, versículo 27, porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, não é que Paulo era um cara sempre que também passava por tristeza sobre tristeza. E de repente o grande amigo, cooperador, irmão, companheiro de lutas, aquele que era usado pela igreja como auxiliar da igreja para trazer e suprir as necessidades de Paulo, esse cara, porque saiu para cuidar de Paulo, pegou uma enfermidade e era um negócio tão grave que era para a morte. E aí ele diz que clamou. O texto é esse, Deus se compadeceu, Deus teve compaixão dele e de mim. Então eu fico imaginando aqui Paulo clamando, Senhor, não leva para Epafrodito. Não leva agora não leva não, por favor, por mim. Eu estou triste, Senhor, eu não estou aguentando. E ele clama para Deus ter compaixão. Uma certa vez eu vi um pregador, e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou assim, o que falta para
acontecerem muitos milagres nas nossas igrejas não é a fé, isto é, crer que Deus tem todo o poder e pode curar. O que falta não é a gente declarar, determinar, ou sei lá o que, essa baboseira. O que está faltando é a gente ter compaixão. Compaixão do que está sofrendo. Compaixão do que está com dor. Compaixão do que está mortalmente ferido. Né? Sentir a dor do outro, sentir a dor. Se colocar na pele do outro. Compaixão é você ter o mesmo sofrimento do outro. Compaixão é você se colocar na pele do outro. Compaixão é você, o irmão está passando isso. Uau, mas que coisa, como é bom isso, como é ruim isso. O irmão está lá doente, o irmão está doído, está isso, aquilo, outro, está com dor, seja isso, aquilo, outro. Como isso é ruim, e você se coloca na pele dele, e aí você clama. Né? Você clama. Você já teve doença, não? Todo mundo já passou alguma coisa, de dor de dente, a ter experiências de, sei lá, um acidente, hospital, sei lá, injeção, UTI, e você fica, às vezes, não sabe por quê. Às vezes Deus permite que você passe por essa situação para que você comece também a ter compaixão para com o outro. Quando você vê um irmão que está passando um momento angustioso, em vez de você simplesmente deixar para lá, você vestir a roupa dele, né? Você ter compaixão. Compaixão. Aí Jesus disse que o próprio Deus tem compaixão. Se compadeceu dele e de Paulo. E por causa de Paulo e dele, o Senhor o restituiu. E aí agora Paulo quer mandá-lo para a igreja, de volta. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Né? Já imaginou? A igreja também devia estar lá pensando, uau, olha o que nós fizemos, não, imagina, eu deveria ir, aí o João, não, eu que devia ter ido, o outro, eu que devia ter ido, e não foram. Quem foi? Foi o Epafrodito. Epafrodito vai, aí agora o Epafrodito está doente, e de repente o pessoal recebe notícia de que ele está mal, vai, situação brava, está mal de morrer. E eles ficam tristes. A igreja fica triste porque é um bom obreiro. Porque é um bom obreiro. E aí Paulo está agora dizendo, eu quero mandá-lo, estou mandando. Provavelmente eles levam a carta de Paulo. Né? Paulo, Timóteo e Epafrodito que vão agora levar essa carta para que a igreja lá leia. E aí no versículo 29, veja irmão, eu estou lendo versículo, você está entendendo comigo, não é? Versículo 29 diz, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Preste bem atenção. Paulo acaba de falar de Timóteo, que é gente que se preocupa, que tem interesse para com a igreja, com os membros, com as pessoas, com as ovelhas. Com Cristo Jesus, não consigo mesmo, não consigo próprio. Quanto eu vou ganhar? Quanto é comigo? O que eu ganho com isso? O que eu vou levar de vantagem? Não. Obreiros fraudulentos são isso. E aí fala de Epafrodito, que é irmão, companheiro, participante da luta. Uau, esse é obreiro. Eu vou mandar para vocês, porque ele ficou doente de morrer. E vocês ficaram tristes, mas eu quero que vocês fiquem alegres. E aí ele volta e diz, honrai sempre a homens como esse. Com certeza na sua igreja, onde você estiver, em volta de você, vai ter homens de Deus. Ache-os e honre-os. Assim como é provável que haverá também fraudulentos obreiros. E aí Paulo vai chamar a atenção. Preste bem atenção. Porque esses homens que devem ser honrados, veja o versículo 30. Por causa da obra de Cristo, por causa de Jesus Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo.
fantástico quando Paulo vê esse relacionamento de igreja. Quando a igreja deixa de ajudar ou contribuir com seus missionários, com seus que estão no campo, espalhando e socorrendo e honrando, é um defeito da igreja. Por isso que Paulo usa essa expressão. Ele, o Epafrodito, ele ia suprir a vossa carência de socorro para comigo. Entendem? Compreenderam? A igreja precisa suprir. Quando ela não supre, ela está em débito, ela está em dívida, ela está no erro. Quem é que vai suprir? Como vai suprir? Quem foi fazer o canal disso foi o Epafrodito. E por isso ele estava disposto a perder a própria vida. Ou melhor, ele estava disposto a bater nas portas da morte. E não achou isso pesado. Obreiro de Deus, obreiro, homem de Deus, que precisa ser honrado e precisa ser reconhecido pela igreja. É isso que Paulo está escrevendo e dá 2 exemplos. No capítulo 3, versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí você tem que alegrar, você tem que honrar esses homens, e você tem que, porque eles são obreiros aprovados, ele tem caráter aprovado. Aí no versículo 2, olha o contraponto, olha o versículo 2 diz: acautelai-vos dos cães. Olha a expressão de Paulo. Paulo aqui está sendo muito duro, você não acha? Ele não está falando do hot dog, do cachorro quente, do bichinho. Ele está falando de gente que são obreiros fraudulentos. Ele chama, e ele aqui é quase um palavrão, não é não? Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui ele vai dar um outro ponto, porque ele vai dizer que maus obreiros gostam de mudar a doutrina, gostam de mudar, de trazer um ensinamento que ninguém mais sabe, né? Algo que, uma revelação especial. E ele está dizendo, bote cautela nesse negócio, abra teu olho. Julgai os profetas, para saber se eles são profetas de Deus. Julgai todas as coisas. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. O meu povo está perecendo porque falta conhecimento. E às vezes a gente é bobinho. Nós crentes somos muito ingênuos em muitas coisas. A gente não observa o caráter da pessoa. E a gente não prova o caráter das pessoas. Às vezes nós temos mania de botar todo mundo farinha do mesmo saco, né? E as pessoas então que não conhecem Jesus, ou estão em dúvida, ou não sabem direito como viver o Evangelho, elas ficam tremendamente assim, sem saber o que fazer, porque um chega e diz, eu sou pastor, aí o outro chega e diz, também eu sou pastor. E aí, quem é pastor de fato? Quem é obreiro de Deus e quem não é obreiro de Deus? Fica parecendo que todo mundo é igual e tudo é igual. E aí acha que com isso pode denegrir ou manchar o verdadeiro evangelho ou o próprio Senhor Jesus Cristo. Se auto-julgar, né? Paulo está falando disso. A cautela, cuidado, observe, preste atenção. E se você agora prestar atenção, do versículo 3 até o versículo 11, do capítulo 3, Paulo que já falou de Timóteo, Paulo que já falou de Epafrodito, Paulo agora fala mesmo no balaio. Isto é, ele mesmo entra, ele começa a usar o seu próprio exemplo. Porque no fundo, era Paulo e os seus ensinos que estavam sendo contraditados naquela igreja, nos irmãos. E aí, vejam, por favor, do versículo 3 em diante. Porque esses falsos obreiros,
E aqui ele está falando do pessoal da circuncisão. Ele está falando aqui, irmãos, naquela época existia um grupo chamado judaizantes. O que eram os grupos dos judaizantes? Paulo vinha e pregava o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho não das obras, das leis, o evangelho não de que você faz uma coisa, cumpre isso, aquilo, outro, que você vai ter a salvação, não. E tem muitos outros textos, como em Efésios e outros mais, quando Paulo diz nós somos salvos pela graça, não é pelas obras, e Paulo escreve essas coisas, mas existia um grupo que também se dizia cristão e que ia atrás. Paulo pregava aqui, eles depois chegavam, depois que Paulo chegava, e aí eles começavam a dizer assim, olha, Paulo é muito bom, Paulo ensina isso, mas Paulo ensinou para você que você precisa guardar. Paulo ensinou para vocês que você precisa ser circuncidado, você precisa ser um judeu. Porque eles achavam que judeu era o povo de Deus e o resto era apenas a gente que está entrando entendeu? Salvos de segunda categoria. E aí queriam falar isso. Então começavam a ensinar nas igrejas que as pessoas tinham que ser circuncidadas. Agora, falava de uma maneira espiritual, né? Devia falar assim, veja, o nosso pai Abraão, não é? Olha aqui Abraão, que fez isso, veja Moisés, né? Olha o que diz no Antigo Testamento, e todo mundo era circuncidado, porque a marca de um cristão é a circuncisão. Devia ser usado um jaguar, um linguajar, né? Todo evangeliquez, e que parecia ser coisa boa. Mas olha que coisa que Paulo vai entrar e vai dizer, se vocês querem voltar a isto, e vocês acham que circuncisão é apenas um ato do despojamento da carne, não é? Uma marca do judeu, continue se circuncidando fisicamente como marca deles. Aí Paulo vai dizer assim, Paulo judeu, Paulo diz assim, olha, a verdadeira circuncisão, olha o que Paulo vai escrever. Só aqui que ele fala isso, né, gente? Aí se você pode ler, pode ler várias coisas. E olha o que ele escreve aqui, é de uma maneira tão profunda. Porque nós, não ele só, nós, a igreja, os filipenses, da Grécia, da Macedônia, Paulo aqui se coloca na defesa da igreja gentílica, né? E nós é que somos a circuncisão. A circuncisão não é apenas um ato de despojamento, porque tem gente que é circuncidado e está perdido. Isso não vale nada. E tem gente que não é circuncidado e é espiritualmente circuncidado. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Quando ele fala de não confiar na carne, ele está falando assim, nós não confiamos em nada que possa nos promover, que nós possa nos capacitar a conquistar a salvação ou conquistar qualquer coisa, a não ser em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente, é Cristo Jesus. Ele é que fez, ele que pagou, ele que cumpriu, ele que morreu, Cristo Jesus. Nós confiamos nele. Nós dependemos dele. Mas você tem que ser circuncidado, você tem que aceitar Jesus, mas tem que fazer isso. Você tem que aceitar Jesus, mas tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer aquilo, você tem que ter Jesus e ter o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ponto. O falso obreiro, ele dá uma falsa espiritualidade, uma falsa leitura, mas do que ele quer fazer é colocar peso sobre você. Olha, Deus te ama, mas ele vai te amar mais se você... E aí ele vai te amar mais se você for fazer jejum. Não tem nada contra jejum. Se você for orar no monte, não tenho nada a orar contra orar no monte. Mas quando você diz que Deus vai te amar mais se você for fazer isso ou for fazer aquilo outro, isso é carne. Você não faz isso porque Deus vai te amar mais. Ele te ama. Você pode até falar, eu faço porque eu quero estar perto dele. Nota a diferença? Eu espero que note. Né? Você o adora. E veja como Paulo vai especificar o que é carne nesse pacote. O que é carne aqui? Não pense em carne, nem em carne de frigorífico, né? Não é carne, não é bife. Também não pense em carne no sentido de uma pessoa que vive dançando no carnaval ou vivendo na imoralidade. Não pense carne nisso. Olha o que ele vai falar que é carne. Interessante. Olha só, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne.
Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Preste bem atenção que ele vai dizer que é carne. Aí ele vai dizer, é carne, circuncidado ao 8º dia. Os muçulmanos, seus filhos também, 13 anos. Porque eles pegam o exemplo de Ismael, não de Isaac. Então vai lá, circuncidado ao 8º dia, Paulo era circuncidado ao 8º dia. Outra coisa, ele era da linhagem de Israel. Outra coisa, ele era da tribo de Benjamim. Benjamim era uma tribo especial, porque era a tribo que ficou junto com Judá, reino do sul. Essa é uma tribo que ficou mais fiel. Né? A tribo de Benjamim é uma tribo mais fiel. Outra coisa, hebreu de hebreus. O que ele chama de carne? O pai dele era hebreu, a mãe dele era hebreia, o avô, a avó, o bisavô, o tataravô, todo mundo era de uma linhagem de Israel. Não tinha sangue impuro, né? Entendeu? Não tinha misturado, não tinha ninguém. Ele era hebreu de hebreu, sangue puro. Que esse sangue puro é carne. Carne. Diz mais, versículo 5. Quanto à lei, aquilo que está escrito na lei e a prática da lei, ele era de uma seita chamada fariseu. Existia no tempo de Jesus várias seitas. Fariseus, herodianos, lotes, havia várias seitas. E os fariseus era considerado uma seita mais radical, sabe? Mais assim, nós somos mais... Cada letra, cada pingo do i, cada não sei o que lá. Preste atenção que ele vai falar isso daqui a pouquinho. Mas ele está dizendo que o fato dele ser fariseu, isso é carne. Porque se ele confia que ele vai ser de Jesus, vai ser salvo, vai ganhar o reino eterno, vai estar com o Pai, vai herdar a vida eterna, porque ele é fariseu, porque ele é hebreu de hebreus, porque ele é da tribo de Benjamim, porque ele foi circuncidado no 8º dia, isso tudo é carne, porque isso não é nada. Veja, versículo 6. Quanto ao zelo, até coisas de gente zelosa, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Não, porque eu nasci nessa religião, eu sou assim, porque meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, eu sempre fui aqui, eu sou aquilo outro, eu não vou largar, e eu vou ficar, e eu vou perseverar. Paulo está dizendo que isso é carne. Não, entenderam que não é carne no sentido de viver uma vida de prostituição, de impureza, de vaidade. Não, ele não fala disso, ele está falando de coisas religiosas, coisas que o judaísmo preconizava e que era a prática daquela época. Mais ainda, ele era perseguidor da igreja por causa do zelo. Ele era tão zeloso com aquilo que ele passados, que ele tinha sua mente embotada, entende? Ele, fechadinho. Por quê? Porque ele de que tudo aquilo que ele carne, isto é, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele usufruiu, todo o seu passado, toda a sua cultura, aquilo era tão... E abriu os olhos. Então ele diz, olha, eu era zeloso, eu estava fechadinho. E ele era tão perseguidor, porque você sabe que na época ele pede carta aos sacerdotes e vai perseguir a igreja. A conversão de Paulo começa nesse caminho para Damasco, né? Ele vai com aquela carta, devia ir babando de zelo, para não falar de maldade, de fel. Ele sai com aquilo, eu vou perseguir esses cristãos que estão pervertendo o caminho judeu, hebreu. E ele vai no caminho para Damasco, você sabe da história. A luz brilhou, Jesus, uma luz, e ali é o desmontar, mas ao mesmo tempo ele estava fechadinho. Tem muita gente que, por causa das coisas todas que acreditou, que viu do passado e nunca viu da palavra, nunca abriu a palavra mesmo, nunca foi a palavra com humildade, com graça, para dizer, Senhor, o que é a tua... Tem gente que fala um monte de besteira da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro assim. Não, mas então, por causa disso, as pessoas têm medo de ir à palavra e à Bíblia. Mas um dia a luz vem, interessante porque Jesus vem de luz, porque Paulo estava em trevas. E aí ele fica cego.
a luz cega, e ele fica preso na sua cegueira, e a luz diz que ele tinha que entrar em Damasco, porque lá iriam dizer o que ele devia fazer. O que eu devo fazer, Senhor, Senhor? E aquela história, quem és tu, Senhor? Eu não te perseguo. Eu sou Jesus, é quem tu persegue. Não, eu vou perseguir aquela igreja, aquele povo, não sei o que lá, eu vou perseguir aquele povo. Não, então perseguindo ele, está perseguindo a mim. Olha que ele estava tão cego que ele não conseguia, né, perceber. Assim, tem tanta gente que está tão cego que não consegue perceber Deus agindo, fazendo. Deus quer abrir os seus olhos, querido, que você vá à palavra de Deus e abra os teus olhos e abra o teu entendimento, para que você não seja levado por toda sorte de vento de doutrina, por qualquer palavra, por qualquer besteira, qualquer acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos dos maus obreiros, porque existem maus obreiros. Isso é o que mais nós lamentamos. O que mais? Diz o texto, eu não quero ser mau obreiro. Se você é obreiro que está me ouvindo, você também deve estar pensando nisso. Como é que é um bom obreiro? Veja, já falei de algumas coisas. Vou repetir só para a gente não ir perdendo o fio da meada. Paulo vai usar Timóteo para dizer, o obreiro bom é que se preocupa com as coisas de Deus, se preocupa com a igreja, com os povos, não consigo, não apenas com os seus interesses, com a sua própria coisa. Obreiro bom é quem tem caráter provado, a igreja precisa saber disso, que é gente que tem caráter provado. Obreiro bom é gente que se irmana, é gente que se coopera, é gente que é companheiro de luta. Obreiro bom é gente que está disposto a servir, é gente que está disposto a dar a sua própria vida em favor e tal. E esses obreiros bons precisam ser honrados. E aí Paulo vai falar, no contraponto você tem que ficar com cautela. Opa, peraí, show. Não vou, peraí, meio barro, meio tijolo. E aí Paulo começa a falar de si mesmo, isto é, dar também o seu próprio testemunho. Quando ele diz, eu podia confiar na carne. E carne aqui é uma religiosidade. São coisas que eram aparentemente muito boas. Né? E o engraçado que eu ouço, já até acho que tem menos, mas já teve mais, e crentes e igrejas que tinham uma sanha para ser judeu, né? Tem uma sanha de querer ser judeu, no sentido de achar que a igreja tem que fazer e viver como eram os cultos e o jeito de ser da religião judaica, né? E valoriza isso em detrimento daquilo que Deus está fazendo hoje na vida da gente, na vida das pessoas. Quanto ao zelo, perseguidor. Quanto à justiça que há na lei. Isso aqui é um negócio impressionante, porque ele diz assim, quanto àquilo que a religiosidade judaica preconiza como sendo justiça, Paulo é irrepreensível. Sabe o que significa isso? Significa que ninguém podia dizer que Paulo avançou o sinal, que Paulo cometeu um deslize, que Paulo está quase dizendo que ele não tinha pecado. Não que ele não tivesse pecado, mas que Paulo cumpria aquilo que ele mesmo está dizendo que é carne. O legalismo da letra virou carne, virou verdade, porque tira Jesus de lado. Tanto é que no versículo 7 ele vai dizer, o que para mim era lucro, isso que é carne, e que ele diz que é judeu de judeu, hebreu de hebreu, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio aqui é uma palavra traduzida de uma maneira light, não é? Para você. A palavra aqui eu considero isso aqui como esterco, como cocô de vaca, como entendeu? Como aquilo que é dejeto. Eu considero tudo essas coisas como nada, como podre, como algo vergonhoso, como algo que eu deixo para lá.
porque essas coisas me afastavam de Cristo, e eu quero ganhar a Cristo. Versículo 8. Eu considero tudo isso, e tudo isso é carne. E quando então aqueles maus obreiros estão ensinando que é preciso circuncidar para ganhar, para ser salvo, Paulo está dizendo, se você se deixar circuncidar, você está anulando a graça de Cristo. Você está anulando. É Cristo em vós, esperança da glória. Nada pode ser mais importante do que ser de Cristo e ser achado nele. Veja, por favor, o versículo 9. Leia com atenção comigo. Olha, eu considero tudo como esterco, cocô de vaca, cocô, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Ter justiça própria é carne. Quando você se apresenta diante de Deus a partir de uma justiça própria, isso é carne. O profeta disse que até a nossa justiça não passam de trapos de imundícia. Você quer mesmo chegar diante de Deus e ter o seu coração transformado e andar na presença dele, viver com ele e ser achado nele, você precisa chegar lá e bater no peito e dizer: pecador, indigno, eu não mereço, Senhor, mas tem compaixão de mim. Né? Até as minhas justiças não passam de trapos de imundícia. Até aquilo que parecia ser religioso, é tradição dos meus antepassados, isso não passa de trapos de imundícia. E Paulo vai dizer, se você quer ser achado nele, com justiça própria, não, Senhor, eu mereço porque eu sou justo. Filhinho, filhinha, você está enganadinha. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Por isso que Paulo diz assim, eu considero todas essas coisas como carne, como refúgio, tudo aquilo que é lucro, para algumas pessoas que podem até dizer, uau, hein? Você, quanto sofrimento, você é judeu de judeu, hebreu, e quanta coisa você já passou, como você é bom, como você é isso, aquilo, todas essas coisas, ele diz assim, esterco, porque eu quero ser achado é nele, e para eu ser achado nele, não é por justiça própria que procede, senão aqui é mediante a fé, é pela fé, e é a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual que é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus, querido, é que Ele te amou e me amou tanto, que Ele pegou toda a tristeza e raiva, vergonha de nós, pecadores. A justiça de Deus clamava que aquele que pecou, a alma que pecar, esse tem que morrer. Mas porque Ele muito nos amou, Ele pegou tudo aquilo que é justiça, isto é, você tem que morrer, e jogou tudo isso sobre Jesus na cruz. Tudo isso na cruz. Tudo isso. Quando Jesus diz está consumado, significa, Pai, pagou. Está pago. Está pago. Tem gente que não consegue se perdoar, aceitou Jesus ou quer caminhar com Jesus, mas no passado remoto, ou não tão remoto assim, cometeu certos desatinos, certos erros, certos escorregões, e aí fez certas coisas que trouxe vergonha e tal, e aí depois ficam arrasados, e eles não conseguem chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei, está aqui meu pecado. Ele não consegue, mas Deus perdoa. Ele não consegue se perdoar. E isso é um orgulho, isso é vaidade, isso é carne, porque é justiça própria. Diz o texto que eu recebo a justiça, ela é mediante a fé. Não é fé no João, na Maria, na cadeira, no banco, no dinheiro. Não, essa fé aqui, ela é direcionada, não é? A fé aqui significa, eu creio que o Pai me ama
e eu creio que o Filho me ama, e eu creio que o Espírito Santo me ama, e eu creio que o Pai enviou seu Filho, e o Filho foi até a cruz, e a cruz foi suficiente, e ele pagou os meus pecados do presente, do passado, e já pagou até do futuro. O sangue de Cristo na cruz é suficiente, e eu, pela fé, tomo para mim. Eu tomo para mim, eu assumo aquilo que o Senhor deu para mim, e eu vivo baseado na fé, fé em Cristo. Ele é que é o Senhor. Eu quero conhecê-lo. Olha o versículo 10, olha como ele vai enroscando e aprofundando isso. Ele diz, para o conhecer. Eu quero conhecê-lo, para conhecer a Deus. Não é por obras da carne. Quando eu falo de obras da carne, você vai dizer, tudo que você coloca no lugar que te justifica, ou que te dá algum grau, algum galardãozão, ou então dizer que você é merecedor de alguma coisa. Não, você chega como pecador que bate no peito, arrependido, crendo que o Senhor que purifica-nos de todo pecado, Ele é fiel e justo. Não é? Aí você entra, você apresenta-se, você o conhece, mas não só isso, versículo 10 diz, e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Poder daquele que pode tirar a pessoa da morte e transportar de volta à vida. O poder que faz Lázaro, sai para fora. O poder que diz ao Epafrodito que estava doente mortalmente, Deus tem compaixão e o dá novo alento de vida. O poder da ressurreição. Mais do que isso, diz o versículo 10. Conhecê-lo, o poder, mas a comunhão dos seus sofrimentos. Agora aqui ficou meio estreito. Pastor, que é isso? Eu gosto de conhecer a Deus, legal, muito bom. Poder orar pelas pessoas ficarem curadas, orar por isso, fazer aquilo outro, que bom poder. Aí de repente Paulo diz assim, não, mas eu quero também ter comunhão nos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A morte dele foi minha morte. Você já se viu na cruz, querido? Você já se viu? Porque a cruz não era de Jesus, não é? A cruz era minha, a cruz era sua. E eu preciso me crucificar também. Isso é, não que você vai lá, pega um preguinho aqui, prega um preguinho lá, se estique, não estou falando disso. Mas você precisa se ver lá. Você tem que se ver naquela cruz, onde Cristo deu a sua vida, era sua, era minha. E aí Paulo diz assim, conformando-me com ele na sua morte, isto é, pegando a forma e vivendo ali. Não é à toa que Paulo depois vai dizer que eu morri, foi o pecado que me levou na cruz, foi o pecado que me levou na cruz. Como posso eu, crente, obreiro, cristão, querer viver ainda na prática deliberada do pecado? Foi o pecado que levou Jesus para a cruz, foi o pecado, meu pecado, seu pecado de outrora, foi o nosso pecado humano, a desobediência, a rebeldia, falsa religião, enfim, foi o nosso pecado que levou o Filho descer, esvaziar-se da sua glória, assumir forma de servo, ser obediente até a morte, morte de cruz. Foi o pecado, querido. Como posso eu, que se digo crente, que se diz salvo, não é? Porque nós, os crentes, têm mania de dizer isso. Porque eu tenho Jesus, sou salvo. Tá bom, se você tem Jesus e é salvo, eu, sem problema, é isso mesmo. Ele nos comprou, ele nos redimiu, é verdade. Mas como posso eu sentir o cheiro da cebola e do alho lá do Egito e querer dar umas pecadinhas, ainda pensar assim, eu vou pecar, depois eu peço perdão.
Ô, crente safado. Como é que pode um troço desse? Não dá. Eu quero conhecer a Deus, eu quero me aprofundar em Deus, e eu quero estar tão perto de Deus, que quanto mais perto de Deus eu caminho, ou sim, mais perto de Deus, mas eu me conformo com Ele, eu tenho o mesmo sentimento dele. É a verdadeira humanidade, o verdadeiro homem que está sendo reconstruído em nós. É o ser humano que está sendo reconstruído. À medida que nós nos aproximamos do amor de Cristo, do sentimento de Cristo, o homem que foi perdido lá no Éden está sendo reconstruído em nós. Quando a gente diz assim, eu sou homem, você pode até ser macho, né? Mas ser homem é ser a semelhança de Jesus. E para isso você diz assim, nada é mais importante do que estar em Cristo Jesus. Nada é mais importante. Todas as coisas. Tem alguma coisa que te afasta de Jesus? Tem alguma coisa que te afasta da palavra? Tem alguma coisa esta coisa, por mais santa, por mais pura, por mais importante, por mais... ela deveria ser considerada como nada, refúgio, esterco, titica de galinha. Pela sublimidade de ganhar a Cristo, de ser achado, de ser conforme a sua imagem. Para de algum modo, diz o versículo 1, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero a vida eterna, eu quero estar com Cristo, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Então abra o teu entendimento, abra o teu coração, busque o Senhor e não permita que nada nem ninguém impeça o agir do Senhor na sua vida. Nada, nem ninguém. E isto não é uma luta estanque, isto é, pronta e acabada. Não. Não, é a nossa vida cristã. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, não que eu o tenha já recebido, isto é, não que eu já tenha obtido a perfeição, isto é, não que eu já seja a imagem exatamente igual a Jesus, eu tenho paixão, eu estou na comunhão dos seus sofrimentos, eu conheço o poder, eu o conheço, eu estou tão íntimo, não que eu tenha a perfeição, não, Paulo diz isso, ele não alcançou, imagina nós aqui, imagina o Degas aqui, imagina você, não sei, ele não alcançou, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo. Olha o versículo 13, ele termina o pensamento. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, alcançado ser a imagem, né, ser como o Senhor Jesus. Não. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso aqui é uma palavra para você e eu queria terminar com esse versículo. Porque ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, onde lá nele todos nós somos perfeitos. Eu não sou perfeito, mas lá nele eu já sou perfeito. Então ele diz assim, eu prossigo para o alvo. Aqui é uma palavra de consolo, de conforto para a igreja de Filipos, mas também para você e para mim. Muitas vezes eu me sinto às vezes tão indigno, tão longe, tão... o vermezinho de Jacó, como diz lá a palavra, né? E aí Paulo diz assim, aqui, diz, olha, eu não atingi a perfeição também, mas meu amado, não desista, porque o amor dele é cheio de terna compaixão. Ele não pode te amar mais, ele te ama completamente, né? E ele sabe o que somos e ele espera de nós que queiramos ser como o Senhor Jesus. Ele espera que você não queira em nenhum momento cair em tentação. É por isso que a oração de Jesus é isso, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Não deixei que a gente peque, porque uma coisa é tentação, outra coisa é pecado, porque tentação é um desejo, é uma cobiça, uma vontade de dentro e de fora, para que você faça o que não convém, isto é, para que você não faça, que você faça aquilo que Jesus não faria,
que você sinta aquele Jesus, não sente. Né? Que você confie em qualquer outra coisa, a não ser em Jesus Cristo como Senhor e suficiente para todas as coisas. Então isso é pecado, isso é tentação. O pecado é quando você concorda. Você, eu vou escorregar aqui, vou pecar ali. Isso é pecado. Aí pecou. Aí pecou, querido, pecou. E Paulo está dizendo, eu não atingi a perfeição. Em outras palavras, ele está dizendo que ele também pecava, que ele também poderia escorregar, que ele poderia também falhar. Mas ele aprendeu uma coisa maior. Então, se você está nesta noite assim, nesse momento, sendo acusado, de repente o diabo se levanta contra você, coisas lá do passado, coisas tão terríveis que você fez, e não precisa dizer que não fez, diga para o Pai que você fez, mas confie nele, e entregue lá, foi para isso que Jesus morreu, e agora esquece das coisas que para trás ficam, dá lá, ó, joga para trás, enterra, joga fora, deixa lá na conta de Jesus, é verdade, fiz mesmo, pequei, fiz aquilo, mas Jesus pagou os meus pecados, e bola para frente. Esqueço das coisas que para trás ficam, e eu olho para Jesus, eu olho para a sua palavra, eu olho para a sua vida, e eu quero ser como Jesus. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve. É o meu alvo. Qual é o teu alvo? Tem gente que, como alvo de vida, diz assim, eu quero ser que nem aquele jogador de futebol, ou cabra bom. O meu alvo de vida é ser como aquele mestre, professor. O meu alvo de vida é ser como aquela ou aquele. É um alvo. Qual é o teu alvo? Bom, o alvo do cristão, o alvo do obreiro de Deus é sempre, passo a passo, dia a dia, Jesus. Não, hoje não deu. Eu não fui como Jesus quer que eu seja. Hoje tá bom, então agora eu quero pedir perdão e dizer, fui ainda aquilo que o Senhor quer que eu seja. Perdoa-me, eu quero ser. Entrego a minha vida, descanso na tua provisão. Confio em Senhor, não naquilo que eu sou, naquilo que eu já tive, ou naquilo que eu já fiz de bom ou de ruim no passado. Eu me entrego, eu confio nas tuas mãos. E eu quero olhar para Jesus, e eu quero ser como Jesus. Isso é ser cristão e obreiro aprovado. Dá uma olhada em volta e vê quais são aqueles obreiros que são aprovados. A esses honrai. Aos que ainda não são assim, cautela. O coração e de bondade. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo para continuar e que você queira ser obreiro aprovado do Senhor. Obreiro é aquele servo, não um pastor simplesmente, ou sei lá, um ministro daquilo ou daquilo outro. Obreiro é o que todos nós fomos chamados. A Bíblia diz que aquele que subiu, que desceu, subiu. E quando ele subiu, concedeu dons, ministério. Então, Deus para mim dons e ministério. O que significa? Serviço. E o que significa? Que você é obreiro. Então você tem que descobrir o teu ministério. E você tem que ser obreiro de valor. Obreiro bom. Não obreiro mau. Porque de obreiro mau eu já estou cheio. Eu já estou cheio. Não sou. Né? O Senhor está cheio. Se você está cheio também, ora comigo, pedindo para Deus fazer coisas novas na nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos confiar inteiramente na sua graça e vamos procurar prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te perdoe, que Deus te anime, que Deus te fortaleça. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por estarmos juntos até agora, meditando na palavra. Agora eu quero te pedir, ó Santo Espírito, faz o que nenhum pregador pode fazer, ainda mais de uma maneira virtual. Torne-se, Senhor, em cada pessoa que nos escuta, que nos ouve, que nos vê, no seu cantinho, na sua casa, no seu lugar. Então, Santo Espírito, agora, e faça um bálsamo. Revela teu grande e imenso amor e, ao mesmo tempo, o teu santo puxão de orelha. Revela, Senhor, e faz de nós que nós sejamos, de fato, obreiros aprovados, de valor. Gente que se preocupa com
com a obra de Cristo, com o que Cristo é e o que Cristo quer, com as ovelhas, com a igreja, com o corpo de Cristo, com aqueles que estão angustiados, com aqueles que estão perdidos, com as ovelhas espalhadas, com as ovelhas feridas, com as ovelhas perdidas. Levanta a gente para buscar, Senhor, as quebradas, as feridas, as partidas, as escandalizadas. Levanta a gente para buscar e socorrer e cuidar de nós. Pai, dá-nos o teu perdão, dá-nos o ânimo da tua graça que deste a Paulo, dá a nós, para que a gente não pare, não ache que já chegamos, não, que a gente queira sempre vencer a nós mesmos e nos tornar melhor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós clamamos nessa noite bendita, de lua maravilhosa, pela tua graça e tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão querido, antes de você ir embora e antes de eu também ir embora, dá uma olhadinha se você tem um céu aberto. Ih, eu falo de céu aberto e a lua escondeu, olha lá. A lua deu uma escondida lá em cima, mas aqui estava muito lindo, né? Você tem uma noite de paz, de verdade. Se a palavra de Deus foi para você, se esta palavra também, eu queria desafiar a compartilhar essa palavra. Você compartilha, outras pessoas também vão ouvir e quem sabe a palavra vai espalhando. Então, se você entende que esta palavra é uma palavra que é segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, e em vez de apenas você dizer amém, eu queria que você compartilhasse. E aí outras pessoas, quem sabe, vão poder ouvir. Viu? Que Deus te abençoe. Amanhã, você sabe que toda quarta-feira, aqui pelo Face, nós temos esse nosso estudo da palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Na semana que vem a gente continua onde paramos. Aqui no capítulo 3, nós vamos continuar a partir do verso de número 15. Não é? Então você estará conosco, eu espero, na próxima quarta-feira. Agora, toda terça-feira e quinta-feira, então amanhã nós vamos fazer, nós estamos fazendo pelo Instagram uma live que a gente chama de Papo de Missões, da noite. Né? É um tempo que a gente quer conversar com pastores, com missionários espalhados pelo Brasil. A gente fala de missões e ora e conversa. E quero te convidar também para estar lá conosco, lá no Instagram, amanhã, às 10 horas da noite. Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que bom que você esteja conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Márcia, que Deus te abençoe. Rivaldo, Nilza, tem gente especialíssima aqui. Roberto, que bom. Opa, tá mandando até então. Felisberto, que mandou a notícia maravilhosa do que o seu cunhado, irmão de Vanilda, saiu, voltou para casa.